Olá, irmãos. Em nossa meditação de hoje, nós vamos estar falando um pouco sobre a passagem de Gálatas, no capítulo 5, a partir do versículo 19. Nessa transmissão, estarei falando com vocês sobre moralidade cristã ou sobre caráter cristão. Vamos à leitura dessa passagem, Gálatas, capítulo 5, a partir do verso 19, que diz assim: Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, irmãos, nós estamos diante de uma passagem bíblica que fala sobre as obras da carne, obras que nenhum cristão deve praticar. Então, nós temos aqui uma lista destas obras, que elas estão divididas entre pecados sensuais, é o primeiro grupo, o segundo grupo são pecados supersticiosos, e o terceiro grupo são pecados sociais. Então, nós temos aqui uma lista de obras que nós não devemos praticar de hipótese alguma. Então, analisando aqui o primeiro grupo de pecados, nós temos aqui os pecados sensuais. A partir do versículo 19, nós temos aqui a prostituição, que é o mesmo de adultério. E quando nós analisamos essa questão de adultério ou prostituição, tem a ver com sexo ilícito, ou com sexo entre pessoas casadas, não é? Entre pessoas casadas que estão traindo o seu cônjuge. Então, isso é caracterizado como adultério, isso é caracterizado como prostituição. Portanto, meus irmãos, se você que é casado, você que é casada, você não pode, de hipótese nenhuma, trair o seu cônjuge. Para Deus, isso é uma coisa horrível, muito horrível. Isso é uma coisa abominável aos olhos de Deus. Deus olha para esse tipo de pecado como adultério e como prostituição. Mas o sexo entre solteiros também é pecado. Isso nós chamamos de fornicação. Sexo antes do casamento é pecado aos olhos de Deus. Então, você que é jovem, é solteiro, se cuide, se santifique, aguarde o seu casamento para que você possa, então, estar usufruindo dessa bênção que Deus deixou para a humanidade, que é o sexo no casamento. Fora do casamento é adultério, fora do casamento é prostituição, fora do casamento é fornicação, e o texto diz que quem comete essas coisas, quem pratica essas coisas, não herdarão o reino de Deus. Então, se você deseja herdar o reino de Deus, caia fora do adultério, caia fora da prostituição, caia fora da fornicação. O outro pecado aqui nessa lista é a impureza. A impureza é uma imundícia de mente e do coração que contamina totalmente a pessoa, e a pessoa que é contaminada pela impureza, ela vê impureza em tudo, absolutamente tudo. Em Tito, capítulo 1, no versículo 15, diz assim: Para os puros, todas as coisas são puras, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. De fato, tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas, totalmente corrompidas. Então, devemos ter cuidado com a impureza, muito cuidado. Hoje em dia, a impureza está em todos os lugares, em todos os ambientes. Nós, se ligarmos a nossa televisão agora, nesse momento, nós encontraremos alguma coisa impura lá. Hoje em dia, existe impureza até mesmo nos desenhos animados. Insinuação à fornicação, insinuação ao sexo, insinuação à pornografia, insinuação ao lesbianismo, ao homossexualismo. Hoje em dia o mundo está impuro. Diante disso, nós que somos filhos de Deus, nós que somos cristãos, é o nosso dever nos manter completamente limpos no meio de uma geração tão pervertida como essa que nós estamos vivendo hoje. O outro pecado, ainda nesse grupo, é a lascívia, ou também chamado de devassidão.
Isso tem a ver com uma pessoa que é libertino ou libertina, uma pessoa que é devassa, uma pessoa propensa à sensualidade, uma pessoa que é completamente desavergonhada ou desavergonhado. Então, qualquer tipo de sensualidade é pecado aos olhos de Deus. E como eu disse, e vou repetir até o final dessa mensagem, quem comete esse tipo de pecado, quem pratica esse tipo de pecado, o pecado da lascívia, o pecado da devassidão, o pecado da propensão para a sensualidade, e você que está me ouvindo aqui agora, mulher, você sabe exatamente o que é sensualidade, você sabe disso, você sabe exatamente qual é o tipo de roupa que atrai os olhares dos homens. Então tenha muito cuidado, porque você que pratica esse pecado, você está cometendo um grande erro na sua vida, e se você continuar vestindo esse tipo de roupa, você estará fora do reino de Deus. Você não vai herdar o reino de Deus. Para você ser linda, para você ser bonita, você não precisa ser sensual. É possível sim as mulheres andarem de modo belo, as mulheres serem lindas sem ser sensual. A cultura do mundo tem contaminado as mulheres cristãs, tendo dito para elas que para elas serem lindas tem que ser sensuais. Isso não é verdade. Nós temos que ter cuidado com isso. E outra coisa que nós precisamos dizer sobre esse pecado da lascívia: a roupa que não serve para você usar aqui na igreja também não serve para você usar lá fora também. Tá bom? Então, fica aí essa obra que você não deve praticar. Se você é mulher de Deus, você vai compreender isso perfeitamente. Se você é uma mulher piedosa, se você é uma mulher santa, se você é uma mulher de respeito, você vai entender perfeitamente isso que as Escrituras estão falando aqui. Vamos agora para o segundo grupo de pecados, que são os pecados supersticiosos, que está aí no versículo 20, na parte A, que são os pecados da idolatria e da feitiçaria. O pecado da idolatria é nós colocarmos qualquer coisa antes de Deus e das pessoas. O Isbe, comentando sobre isso, ele diz o seguinte, que nós devemos adorar a Deus, amar as pessoas e usar as coisas. Mas, infelizmente, muitas vezes estamos usando as pessoas, amamos somente a nós mesmos e adoramos as coisas, deixando Deus de lado, deixando Deus de fora. Nós não podemos, de hipótese nenhuma, cometer esse tipo de pecado. Em Mateus 4:10, Jesus Cristo, ele disse assim, que sempre servimos ao que adoramos. Nós sempre vamos servir aquilo que adoramos. Então, qualquer coisa que nós dedicamos mais tempo do que a Deus, podemos estar correndo grande risco, meus irmãos, de estarmos praticando o pecado da idolatria. Então, tenha muito cuidado com esse tipo de pecado da idolatria. Por muito tempo, as pessoas achavam que o pecado da idolatria tinha a ver apenas com a pessoa dobrar o joelho diante de uma imagem de escultura. Não é só isso, meus irmãos. Qualquer coisa que nós colocamos acima de Deus e das pessoas, isso pode se enquadrar como pecado da idolatria. Então, isso pode ser internet, isso pode ser o WhatsApp, isso pode ser os seus relacionamentos, isso pode ser o seu trabalho, isso pode ser qualquer coisa. Você não pode se enquadrar aqui, porque, repito, quem comete o pecado da idolatria não vai herdar o reino de Deus. O segundo pecado, envolvendo essa classe de pecados supersticiosos, nós temos aí a feitiçaria, que são a magia, ocultismo. Então, existem muitas religiões que trabalham com magia, que trabalham com ocultismo. Diante de Deus, essas pessoas estão em pecado, e as pessoas que estão envolvidas com ocultismo, com magia e com feitiçaria, não vão herdar o reino de Deus. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem, eu sou evangélica, mas eu gosto de fazer um trabalho de umbanda, gosto de fazer um trabalho de feitiçaria, gosto de fazer um trabalho de ocultismo, mas eu sou evangélico. Você não é evangélico, você não é ainda um convertido, você ainda não nasceu de novo. Uma pessoa que nasceu de novo, uma pessoa que realmente teve um encontro com o Senhor Jesus, jamais irá praticar esse pecado ou qualquer um desses aqui dessa lista. Nós temos agora o terceiro tipo de pecado, e eu quero gastar um pouco mais de tempo falando desse terceiro tipo de pecados aqui, dessa terceira lista, né? Nós temos aqui os pecados sociais, que estão aqui na segunda parte do versículo 20 e na parte A do versículo 21.
Então, a segunda parte, a parte B do versículo 20, nós temos aqui inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, e para por aqui no versículo 21, apenas invejas. Depois nós temos aqui bebedice e glutonaria, que vem tudo junto. Então nós temos aqui nessa classe de pecados sociais, nós temos o primeiro que é inimizade, que é o mesmo que ódio. E ódio no coração de alguém sempre vai gerar afronta, sempre vai gerar desarmonia, sempre vai gerar contendas. Eu vejo pessoas que se dizem crentes, se dizem filhos de Deus, não é? Se dizem convertidos, mas não fala com o irmão A, não fala com o irmão B, não fala com o irmão C. Se você tem algum tipo de inimizade no seu coração, e isso já tem algum tempo, isso significa que você ainda não nasceu de novo, isso significa que você ainda não passou pelo Calvário, você ainda não passou pela cruz, você precisa realmente ter um encontro salvífico com o Senhor Jesus, porque uma das grandes obras da conversão é o amor. E quando Jesus Cristo nos salva, nós vamos passar a amar a todas as pessoas, até mesmo os nossos inimigos, porque Jesus Cristo que disse isso para nós, que nós temos que amar os inimigos e ainda orar por eles. É isso que nós temos que fazer. Então nós temos que ter esse tipo de cuidado para não cometermos esse pecado da inimizade, ok? Nós não podemos fazer isso. Em segundo lugar, nós temos aqui o pecado das porfias e ciúmes, que se refere a rivalidades e a competição entre o povo de Deus. Existem pessoas dentro da igreja que têm rivalidade, que têm competição, pessoas que querem ser melhores do que outras, e com isso cometem o pecado da porfia e cometem o pecado dos ciúmes também. Esse pecado dos ciúmes parece que é bem comum. Existem pessoas que ficam ciumadas se um grupo viaja, se um grupo visita, se um grupo tira foto. Existem aqueles grupos que não pode sair com outro grupo, uma pessoa do grupo não pode ir para o churrasco da pessoa do outro grupo, e assim por diante. Pessoas que têm ciúme de cargos, ciúme de funções, ciúmes até de amizades. Isso é terrível. Uma pessoa que sente isso no coração, uma pessoa que fica ciumada por causa de amizade, por causa de cargos, por causa de funções, não é filho de Deus. Então você que está me ouvindo, que sempre fica ciumado porque viu a foto de uma irmã tal, lá no restaurante tal, e não te convidou, e não te chamou, e você está ciumado, você não é crente, você não é filho de Deus, você ainda não se converteu, você apenas está aqui no nosso meio, sabe, participando dos nossos atos aqui, da nossa liturgia, da vida da igreja, participando da ceia, mas você ainda não foi transformado pelo sangue de Jesus, você ainda não foi regenerado, porque um crente regenerado, ele não pratica esse tipo de pecado na sua vida. Então, se você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo aqui agora nessa transmissão, e está cometendo esse tipo de pecado, onde você se inflama com o grupo A, porque você é do grupo A, e alguém do seu grupo A visitou o grupo B, e você está ciumado por causa disso, isso significa que você pode ser tudo nessa vida, menos um cristão. Para ser um cristão, você precisa passar por uma transformação, por uma regeneração. Eu quero convidar você que está sentindo esse tipo de pecado, praticando esse tipo de pecado, eu quero convidar você a dobrar os seus joelhos e clamar pelo perdão de Deus, e clamar por uma transformação na sua vida. Nós temos ainda aqui as iras, que são os excessos de raiva. Nós temos também as discórdias dentro da igreja, que são ambições interesseiras, egoístas, que criam divisões na igreja. Então, essa coisa de causar discórdia na igreja, isso são obras da carne. E depois nós temos aqui ainda as dissensões e as facções, que sugerem divisão, partidarismo, grupos que hoje são conhecidos como panelinhas. Então, desde aquela época do apóstolo Paulo, que as panelinhas já existiam. Então, Paulo já então exorta a igreja, dizendo que dissensões, facções, que é o mesmo que divisão, que é o mesmo que grupos fechados, partidarismo, ou mesmo que panelinha,
isso tudo pertence às obras da carne, e quem vive desse jeito na igreja não é filho de Deus, não vai para o céu. Você que gosta de fazer grupinho na igreja, você não vai para o céu. Você que gosta de estar no grupo fechado, você não vai para o céu, a não ser que você se arrependa, porque o grupo da igreja não é 5 pessoas, 30 pessoas, o grupo da igreja é toda a igreja, todo mundo junto. Não tem aquele grupinho A, grupinho B, grupinho C. Isso é ruim para a vida da igreja, muito ruim. E eu, como pastor dessa igreja, eu jamais vou tolerar uma coisa dessa aqui. Jamais, meus irmãos, jamais. Ninguém, eu não quero nenhum grupo, nenhuma panelinha, nenhum partidarismo aqui dentro da igreja. Nenhum. Jamais vou tolerar uma coisa dessa aqui. Eu não sou o tipo de pastor que tolera essas coisas. Em 1 Coríntios 10, 17, diz assim: porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão. Aqui não tem 2 pães, 3 pães, 4 pães. Nesta igreja só pode haver um pão, e o pão aqui é todo o corpo de Cristo, porque o texto diz, 1 Coríntios 10, 17, porque nós, embora muitos, somos unicamente um pão, um só corpo, porque todos participamos do único pão. Aleluia! Então, a igreja ela tem que ser uma instituição completamente unida, tem que haver unidade aqui. E quando a gente fala de unidade, estamos falando de todo mundo junto, todo mundo com o mesmo pensamento, todo mundo com o mesmo foco, todo mundo com o mesmo objetivo. Isso é unidade. Eu vi esse dia um pastor, ele tentando mostrar para mim a diferença entre união e unidade. Ele disse que na união, as pessoas fazem o que deve ser feito apenas para manter a paz. Mas na unidade, as pessoas fazem o que deve ser feito para beneficiar toda a igreja, todos, completamente todos. Então, na união, as pessoas tentam fazer aquilo ali, mas não concordam, mas tem que fazer daquele jeito, não é? Mas se fosse para escolher, não faria daquele jeito, mas na unidade não é assim. Na unidade, todos nós fazemos o que deve ser feito para o benefício de toda a igreja, não para o benefício de uma única pessoa ou de um grupo, mas de toda a igreja. E é por isso que há uma urgência bíblica por unidade na vida da igreja. E nós temos que batalhar e guerrear por isso, e exortar todos aqueles, irmãos, que estão cometendo os pecados sociais. Temos que ter a coragem de exortar aqueles irmãos que estão vivendo em inimizades, que estão vivendo em porfias, que estão vivendo em ciúmes, nas iras, nas discórdias, nas dissensões e nas facções. E por último, nós temos aqui a inveja, que indica um rancor ou um desejo profundo de ter o que o outro tem. Provérbios 14, 30 diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Veja como a inveja é algo terrível na vida de uma pessoa, principalmente na vida de uma igreja. A inveja. Nós não podemos e nem devemos ter inveja no nosso coração, porque isso não é coisa de crente. Quando eu percebo, quando eu vejo alguém cometendo esse tipo de pecado, de inveja ou de ciúmes, ou os pecados sociais, eu sinalizo logo, essa pessoa não é ovelha, essa pessoa é um bode na vida da igreja. Isso vai trazer problema para a igreja, então eu trato logo de dar um jeito nessa pessoa, porque se eu não fizer isso, vai acabar adoecendo as ovelhas do Senhor. Então você que está me ouvindo agora, meu irmão, você que é uma pessoa piedosa, você que é uma pessoa de oração, você que é um biblista, você que procura ter uma vida de testemunho, me ajude a exortar essas pessoas. A Bíblia diz que não é só o pastor que tem que exortar, a Bíblia diz que nós devemos exortar uns aos outros, seja quem for, nós devemos exortar essas pessoas. Você tem autoridade de Deus, você tem autoridade da Sagrada Escritura para você exortar qualquer irmão, qualquer irmã que estão cometendo esse tipo de obras da carne.
Você nem precisa falar comigo, eu que sou pastor dessa igreja. Vá diretamente a essa pessoa e exorte. Se ela não te ouvir, leve outra pessoa e exorte. Se essa pessoa não ouvir vocês dois, traga para mim, traga para a igreja, traga para a liderança, traga para a mesa administrativa. E se essa pessoa não ouviu você, não ouviu a outra pessoa que foi com você, e não ouviu a liderança da igreja, então a Bíblia diz que nós devemos disciplinar essa pessoa, porque não pertence a nós. Porque se pertencesse a nós, nos ouviria. Então, meus irmãos, nós temos que ter muito cuidado de nós estarmos vivendo uma vida cristã aqui, praticando essas obras da carne, e se nós estivermos praticando, na verdade, isso não é vida cristã, isso é vida carnal. Que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos, então, refletir um pouco sobre isso. A primeira vez que eu vi essa pregação, a exposição de todas essas obras da carne, eu percebi que havia 3 obras aqui que eu praticava na minha vida. Eu imediatamente caí de joelho no chão, chorando. Isso foi um encontro lá na cidade de Mascote. Foi uma conferência, um congresso que teve lá, e havia uma pastora de Minas Gerais pregando sobre isso. E eu falei, meu Deus, eu não quero perder a minha salvação. Eu quero herdar o teu reino. Eu não quero ficar de fora. Então eu caí em prantos ali, no meio daquele congresso, com cara no chão, e comecei a me arrepender daquele pecado. E eu gostaria muito que, através desse conhecimento que o Espírito Santo está trazendo para cada um de vocês aqui agora, que você possa fazer o mesmo. E eu tenho certeza que as ovelhas que porventura estejam cometendo algum tipo desses pecados aqui, vão se arrepender e vão deixar. Mas os bodes não. Os bodes vão ficar murmurando, vão lá, o pastor está dando direto, o pastor está fazendo isso. Pois é, os bodes fazem isso, mas as ovelhas não. As ovelhas se submetem à palavra de Deus. Então, Paulo aqui, ele fala de um ato pecaminoso que não deve ser um hábito na nossa vida. Então, essas obras da carne aqui, talvez você que é ovelha, talvez você que seja um cristão de verdade, talvez você tenha cometido, não praticado algum tipo desse pecado. Mas seja o que for, seja você que está cometendo ou praticando, você deve se arrepender e abandonar isso o mais rápido possível, né? O que devemos fazer com esses pecados? O texto aqui vai dizer o que nós devemos fazer com essas obras da carne. Então, no versículo 24, nos diz assim: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Então, o que um filho de Deus faz com essas obras? Ele crucifica essas obras. Então, se você é filho de Deus, você vai crucificar essas obras. Se você não é filho de Deus, você vai ficar racionalizando isso agora na sua mente e dizendo, olha, o pastor está falando comigo. Bom, se você está praticando esse tipo de pecado, eu estou falando com você mesmo. Eu queria que Deus me revelasse o nome aqui. Seria interessante isso, não é verdade? Seria bastante interessante. Mas a palavra que Deus está me trazendo nessa transmissão, querido, não é para te humilhar, sabe? Não, é para que você reflita um pouco sobre a sua piedade, sobre o seu relacionamento com Deus e que você procure mudar de vida. Que Deus te abençoe nessa transmissão e faça isso que está aqui no versículo 24. E os que são de Cristo, somente os que são de Cristo, crucificaram a carne. Então, se você é de Cristo, você vai crucificar a sua carne, você vai matar essas obras na sua vida. E o versículo 25 ainda enfatiza, se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então, como podemos viver uma vida santa? Crucificando a nossa carne e andando no Espírito. Amém? Que Deus te abençoe nessa transmissão. Eu espero que realmente o Espírito Santo tenha ministrado aí essa palavra na sua alma e que você possa, então, estar se arrependendo caso você esteja praticando algum desses pecados aqui. Que Deus tenha misericórdia de mim, que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha misericórdia da sua igreja. Deus abençoe.